Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí à nossa playlist O Evangelho no Lar. Eu espero que você esteja muito bem e estamos aí para continuar, né? Como vocês podem ver, aspecto bem cansado. Uma semana puxadíssima aqui, mas estamos aí, estamos firmes na farofa, né? Estamos firmes aí para dar continuidade ao nosso trabalho, tá certo? Hoje nós vamos ter uma coisa novidade, né? Lembra que nós acabamos o livro que a gente estava lendo do Lancelin? Pois é, agora nós vamos usar esse daqui, ó. Francisco Cândido Xavier pelo Espírito do Emmanuel, livro Momento, tá vendo? Esse livrinho tem ele muitos anos, mas a gente usa também um outro livro que é bem interessante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que a gente usa como livro base para as nossas reflexões aqui. E a gente também usa esse livro do Professor Prembaba, que é onde a gente tira algumas informações e raciocínios bem interessantes também para a maneira como a gente deve encarar algumas situações da vida, tá certo? Alguns comportamentos. Dessa vez, com o advento desse livrinho aqui, né, da leitura desse livrinho, a gente vai ficar um pouco mais espírita, talvez, né? Mas enfim, são livros referência que a gente usa naturalmente para fazer as nossas preces, né? Como vocês bem sabem, a gente gosta de fazer preces raciocinadas, vamos dizer assim. Então a gente questiona o que a gente lê o tempo inteiro, né? É óbvio, quando a gente está falando de um ícone de amor como Chico Xavier, não dá para questionar muito, né? Você simplesmente admira, não tem o que fazer, né? Mas enfim, vamos ver com que cara vai ficar essa prece do dia de hoje, né? Essas próximas preces, e que sejamos felizes na nossa empreitada, tá certo? Como vocês sabem, eu já estava aqui agora há pouco fazendo a minha respiração, a minha mentalização, as minhas mentalizações, para a gente começar a fazer a nossa prece. E aí então a gente começa espalmando as nossas mãos, né, a fim de que esses chakras das mãos eles possam ser ativados e obviamente, né, ajude também na nossa evocação, né, espiritual, tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Mais uma vez estamos aqui para poder realizar algumas vibrações que possam ser úteis aos nossos irmãos desencarnados, a fim de que possam ajudar todas as consciências em evolução. Que todos esses irmãos possam de algum jeito se aproveitarem dessas boas vibrações. Que os bons espíritos nos protejam e orientem os nossos pensamentos no sentido de escolher uma melhor leitura e interpretá-la adequadamente. E que Jesus, nosso símbolo de amor à humanidade, abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 245. Não procureis os gentios.
Jesus enviou seus 12 apóstolos após ter-lhes dado as seguintes instruções: não procurei os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas na casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. O gentil aqui no caso, ele coloca uma nota, né, um pagão, um idólatra, né, que não aceitava a crença em um único Deus, né. Lembra que na época as religiões eram politeístas, né, naquela região especificamente, né. Também, né. E enfim, vamos lá. Jesus prova em muitas circunstâncias que os seus ensinamentos não estão voltados somente ao povo judeu, mas abrangem toda a humanidade. Se ele disse aos apóstolos para não irem aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, o que seria pouco caridoso. É que os judeus já acreditavam num único Deus e esperavam um Messias, estando preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receber essas promessas. Entre os pagãos, como não houvesse base, tudo estava por fazer. Os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que lhes diz: ide as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já desbravado, sabendo que a conversão dos gentios viria ao seu tempo. De fato, mais tarde foi no próprio centro do paganismo que os apóstolos foram plantar a cruz. Essas palavras podem também se aplicar aos seguidores e aos propagadores do Espiritismo, para os quais os incrédulos sistemáticos e zombadores obstinados, os adversários e interesseiros, são o que eram os gentios para os apóstolos. E seguindo-lhes o exemplo, devem procurar primeiramente seguidores entre as pessoas de boa vontade que desejam a luz e que têm um germe fecundo de fé e cujo número é grande. Não devem perder tempo com os que se recusam a ver e ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto mais se parece dar valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que um só que prefere as trevas. Disso resultará o maior número de sustentadores da doutrina. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas boa política. A vez deles chegará quando, dominados pela opinião geral e ouvindo as mesmas coisas sem parar repetidamente ao redor deles, acreditarão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não influenciado por outras pessoas. Além disso, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas já não podem germinar antes da estação, e somente em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinem, evitando perder as outras ao apressá-las muito. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo era limitado e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram também pequenos povos vizinhos, e hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A nova luz já não é um privilégio de nenhuma nação. Para que ela não exista mais barreiras, e o seu foco está em todos os lugares, e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um pequeno povo. Eles são agora uma opinião que encontramos em muitos lugares, sobre a qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com armas de guerra que são combatidos, mas com a força da ideia. Então, essa leitura traz naturalmente, né,
essa, né, você vê que coloca-se a necessidade de se ampliar esse conhecimento de Jesus e das ideias de Jesus. O problema é que muitas das ideias de Jesus foram desvirtuadas pelo próprio homem no decorrer dos séculos, né? Porque os registros que a maioria das pessoas conhecem e propagam é o Jesus da Bíblia, né? Que aí, por exemplo, a cada novo evangelho descoberto e traduzido, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais dilatada de Jesus, né? Que não é tão circunscrita como a gente aprende na Bíblia, né? De um modo geral. E a gente acaba percebendo que Jesus realmente era um ser extremamente evoluído e que amava sem barreiras, sem condicionamentos, né? Então tudo que a gente começa a ver, né, vamos dizer assim, que esteja condicionado, né, que precisa de uma condição para ser válido, provavelmente é um indício forte de que foi modificado pelo homem de algum jeito, né? Afinal de contas, talvez por força da expressão da época, era necessário que Jesus fosse, vamos dizer assim, idealizado, um pouco mais tirano, né? Um Jesus que se equiparava, ou enfim, que se aproximava muito mais do comportamento de um imperador, de um rei, coisa desse tipo, né? Que a gente sabe naturalmente que foi uma postura engendrada, né? Uma postura arquitetada, né? Até não no sentido da maldade, talvez, mas a gente precisa considerar que o homem há 100 anos atrás era muito mais rude do que agora, então obviamente precisava ser uma linguagem que as pessoas entendessem, né? E é por isso talvez que a espiritualidade permitiu que essas coisas fossem desenhadas na nossa história dessa maneira, né? Então a gente precisa também saber considerar e pensar também, né, que a força das circunstâncias que moldaram essa história da maneira como ela nos foi contada, né? E da maneira que para nós é cômodo, né, aceitá-la, né? Então, enfim, são pensamentos que cabem a cada um que busca a sua espiritualidade, né? E a gente deve, na medida do possível, questionar essas coisas, enfim, e tentar tirar disso o melhor para nós, tá certo? E aí, talvez, né, que acho que uma coisa importante de se dizer, né, quando ele fala de a gente pregar para os gentios, ou seja, para a gente desbravar novos terrenos e não sei o que lá, não é simplesmente procurar pessoas que não conhecem Jesus, não acreditam em Jesus e coisa do tipo. E não se trata disso, mas também da gente melhorar a nossa forma de comunicação e de entendimento desse Jesus, né, desse Cristo, né? Então, naturalmente, cabe a cada um de nós estudar e seguir adiante para tentar encontrar, vamos dizer assim, percepções um pouco mais profundas desse amor infinito e dessa bondade infinita e, obviamente, dessa mensagem que foi deixada por Jesus para todos nós aqui do Ocidente de um modo geral, né? Então que a gente tenha esse discernimento e essa disponibilidade para questionar, para fazer os questionamentos, para estudar em casa, para aprender também, principalmente, né? Porque quem está numa espiritualidade sadia, isso na minha opinião, está o tempo inteiro buscando, tentando chegar a alguma conclusão a respeito de algo, tá certo? Bom, dito isso, eu gostaria que nós fizéssemos uma prece. Eu vou dizer uma prece aberta, tá? Para a espiritualidade, de um modo geral, tá? E aí você pode pensar nos seus ancestrais, nos seus antepassados, nos seus guias, enfim, no seu anjo da guarda, naquele espírito, né, que você tem uma ligação, né?
ou se ainda não tem essa ligação, mas que, enfim, né, assume essa pertinência, né? No caso, o seu anjo da guarda, o seu anjo guardião, o seu espírito, o seu guia, o seu Exu, o seu, enfim, o seu ascensionado, não importa isso, né? O nome que a gente queira dar. De fato, são seres bondosos, evoluídos, cheios de amor, que estão o tempo inteiro, na medida do possível, orientando os nossos passos e os nossos avanços aqui no mundo de carne. Tá certo? Então vamos lá? Queridos amigos, pedimos humildemente a Deus e a egrégora de Jesus que abençoe a cada um de vós, nossos irmãos, que sempre trabalham pela humanidade, trabalham por nós, trabalham por cada um, o qual esteja ligado a esse canal. Agradecemos a Deus a oportunidade de podermos fazer as nossas preces com saúde, cheios de paz. Que nós possamos vislumbrar todas as nossas potencialidades em relação ao mundo, em relação ao mundo em que vivemos. Que vós, os bons espíritos, estejam plenos ao nosso lado, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós possamos enxergar um pouco mais longe. Que haja paz, haja luz e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar ao próximo, elevar, consolar, instruir e renovar. Não te detenhas. Interessante, né? Que tem exatamente a ver com a leitura que nós falamos, né? De atingir os gentios, né? E obviamente sai uma leitura dessa que obviamente faz uma alusão e ao mesmo tempo estimula essa nossa possibilidade, essa nossa capacidade de podermos falar de espiritualidade, né? Porque eu acho que cada vez mais é necessário que a gente faça isso, porque é uma coisa que eu nunca contei para vocês, e eu acho que é uma coisa que de certa maneira me motiva muito, é que eu sempre lutei contra muita injustiça, até um dia que eu cheguei numa conclusão de que só tem um jeito de a gente implodir o sistema, esse sistema tirânico, né? Essa coisa que desses abusos, dessas maldades do ser humano, né? Essa mentalidade que foi criada, né? E foi introjetada na nossa mente, de que morreu vai para o céu, morreu acabou, né? E aí obviamente a gente fala muito pouco disso, a gente não estuda isso, não tem sentido isso, né? Para muita gente isso não faz sentido.
é meio como se fosse um assunto, vamos dizer assim, é um assunto intocado, sabe? Pouca gente fala sobre vida após a morte, né? Lógico que aqui nesse meio, né, nesse meio que onde tem uma concentração maior de espíritas ou espiritualistas, isso é mais natural, mas de um modo geral as pessoas não estudam sobre após a morte. Por exemplo, o que eu vou fazer depois da morte do corpo físico, né? Porque a gente vai continuar vivendo e a gente não tem projeto para o período intermissivo, a gente só tem projeto para o plano de vida aqui, né? Que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? E a gente fala muito pouco disso. E aí acho que por conta disso a gente obviamente não tem o que falar, né? A gente não estuda, então a gente não tem o que falar. A gente não se sente estimulado, né, para falar sobre vida após a morte, né, do corpo físico. A gente não tem muito assunto, a gente não tem argumento e fica por isso mesmo, né? Como se fosse uma coisa normal. Tipo, sei lá, em algum momento lá pro futuro, não sei o que lá, eu começo a me preocupar com isso. Eu começo a me preocupar com como vai ser minha vida depois que eu partir dessa daqui, né? E de certa maneira, né? De certa maneira as coisas ficam como estão, né? Ficam mais amenas, vamos dizer assim, né? Mais insossas, né? As pessoas, por exemplo, elas não se estimulam a falar da espiritualidade, da crença delas. Até porque tem muita gente, vamos combinar também, né? Quando descobre alguma coisa legal em alguma seita, em alguma religião ou congregação, não importa, ela parece que quer convencer todo mundo a qualquer custo, né? De ir para aquele lugar, para aquele terreiro, para aquela, enfim, para aquela coligação, para aquele lugar. E naturalmente isso já é chato, né? E as pessoas não têm muita noção, e aí elas acabam complicando, né? A questão a um ponto que no Brasil é meio que natural as pessoas não falarem muito sobre religião, né? Parece que, é lógico que a gente fala sobre tudo, a gente é um povo muito inteligente, mas enfim, né? A pessoa que é um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, não, esse termo tá ruim. A pessoa que é um pouco mais comedida nas palavras, no jeito de se comportar e tal, né? E eu quis dizer inteligente porque a pessoa pensa antes de falar, a pessoa mede melhor as atitudes, as ações, aquilo que vai acontecer. É nesse sentido que eu quis dizer de inteligência, né? Que isso é uma capacidade que a gente tem de observar e não deixar tomar conta, né? De observar uma situação e pensar a melhor saída para aquilo. É nesse sentido que eu quis dizer inteligente. Mas essas pessoas mais de espírito mais comedido, elas se calam às vezes, porque às vezes quando ela vai falar alguma coisa da espiritualidade de um modo geral, às vezes ela acaba tendo dificuldades, né? E às vezes ela acaba tendo momentos de confrontação, momentos de estresse, né? Vários momentos desagradáveis em função de falar de espiritualidade. E aí meio que existe um acordo tácito entre as pessoas de tudo bem, né? Ninguém fala nada, cada um na sua, cada um segue a sua vida e fica por isso mesmo. Assim ninguém se agride, né? Mas também ninguém progride, né? As discussões de cunho evangélico, religioso são muito importantes, né? Para o desenvolvimento de cada um em específico, né? E é interessante como esses dois livros, né, já tiveram essa boa oportunidade, né, esse encontro maravilhoso de ser congruentes nas leituras, né?
Bom, gente, eu gostaria então que nós fizéssemos uma prece por nós mesmos, pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios, que os bons espíritos nos ajudem, nos orientem, né? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Nós pedimos a partir de agora, bons amigos, que nos ajudem nessa vibração, para que os nossos desafios pessoais possam serem trabalhados por vós, os bons espíritos, que orientem os nossos pensamentos e ajudem a entrar cada vez mais em sintonia com os vossos ensinamentos, as vossas intenções para conosco, ou enfim, que os nossos ouvidos possam se abrir cada vez mais. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Separar é guerrear, está na página 59. É importante que possamos tomar consciência das limitações geradas pelos condicionamentos mentais, pois eles causam separação. E a separação é a raiz da guerra. Você pode não concordar com determinada ideologia ou crença, mas isso não pode ser motivo para criar barreiras e fechar o seu coração. É muito bom que haja pessoas pensando em um modo de agir diferente, pois essa ajuda a outra a ampliar a sua visão. Interessante, né? Não tem nem o que dizer, né? E olha só que coisa interessantíssima, né? Fala justamente dessa coisa, né? Se a gente falasse mais de espiritualidade, se a gente falasse mais de religião, se a gente falasse mais de autodescobertas, né? De filosofias dessa descoberta, dessa autodescoberta, né? E naturalmente isso poderia inspirar muito mais pessoas a seguir um caminho mais espiritual, né? Hoje na nossa modernidade, isso é substituído pelo dinheiro, né? Como ganhar dinheiro, faça o meu curso, como ganhar dinheiro, criptomoeda, como ganhar dinheiro o tempo inteiro. Por quê? Porque os nossos valores ainda estão voltados para o dinheiro, para enfim, tudo que vem do dinheiro. E aí, de um modo geral, né? Enfim, de um modo geral, a gente acaba aceitando isso como realidade, né? De uma vida que tem dia e hora para acabar, a gente só não sabe, né? E aí, naturalmente, a verdadeira vida, que é a vida da eternidade, né? Que é a vida que vai durar ainda por muitas outras vidas. Essa sim, né, fica carente desses estudos, dessas falas, desses pensamentos espíritas, espiritualistas, que de fato vão elevar a nossa consciência, muito lentamente, em alguns casos, a uma evolução e uma adequação a essa nova situação planetária. Então, naturalmente,
É bom demais quando essas trocas acontecem, sabe? Esses debates entre correntes diferentes de pensamento, entre pensamentos, entre posicionamentos diferentes. Isso é muito importante, né? Enfim. Enfim, que Jesus abençoe a todos nós, permitindo que a gente, enfim, tenha um bom final de semana e, obviamente, uma semana vindoura mais bem tranquila também, né? Que nós possamos trabalhar, fazer as nossas atividades, mas quem sabe começar a semana ou final de semana tentando, na medida do possível, se concentrar em algo diferente para fazer, né? Em que a gente sinta vontade de repente de ficar mais mais em silêncio, mais reflexivo, no sentido de naturalmente pensar um pouco mais em espiritualidade, em amadurecimento pessoal, né? Em desenvolvimento pessoal interno, a fim de que a gente possa, na medida da dilatação do nosso universo consciencial, que a gente possa entender um pouco mais profundamente sobre a relação que deveria existir em todos os povos, em todas as crenças, né, a respeito de tolerância, de, enfim, né, de uma atitude mais amorosa, talvez, né? Essa é a palavra, né? Uma atitude mais consciencial, entendendo que todo mundo tem suas dificuldades, os seus problemas, mas ao mesmo tempo que essa humanidade esteja espalhada, né? Nesse senso comum e da sociedade, a fim de que essas vibrações subam naturalmente, simplesmente pela nossa mudança de comportamento. Tá certo? Então, como eu já disse, que vocês tenham uma boa semana, que a gente possa continuar refletindo aqui sobre esses assuntos e que Jesus abençoe a todos nós. Tá bem? Boa semana, a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá.